amores de tia! Tudo bem com vocês, meu terceiro ano? Simbora! Vamos concluir essa semana de aula, só que hoje nós vamos estar com a disciplina de Geografia, concluindo, ou melhor, continuando a nossa Rota 10, Sequência Didática 2, Organização do Espaço, que se inicia aí na página 303, tá bom? Vamos embora. Na página 304, a gente vai ter aí, como esse módulo, essa plataforma sempre traz, que eu acho ótimo, essa organização por imagens, que nós vimos na aula passada a respeito, e que ajuda a gente a fixar o conteúdo, porque quando a gente tem a imagenzinha na cabeça, a gente consegue, lembrar do que aquilo está falando. E a gente viu, que no campo, com relação à área urbana, a quantidade de pessoas é muito menor, E as casas são distanciadas uma da outra, nas áreas rurais. Diferente das áreas urbanas, não foi assim que a gente viu? Vimos também, que as indústrias, uma boa parte das indústrias, elas se localizam também nesse espaço rural, E nós vimos aí, a presença, a imagem dessas duas indústrias aí, Uma indústria próxima à plantação de trigo, na zona rural do município de Arapoti, no estado do Paraná, e a mineradora extraindo carvão mineral no município de Siderópolis, no estado de Santa Catarina, não é isso, gente? E aí, as propriedades de terra no campo podem ser grandes ou pequenas, dependendo do tamanho, vamos dizer assim, das posses, do tamanho da terra que determinada pessoa tenha, ela pode disponibilizar um espaço maior ou menor para as indústrias, não é isso? É possível também encontrar algumas indústrias ligadas às atividades econômicas exercidas nas áreas rurais, como, por exemplo, moinhos de trigo, as mineradoras, que extraem minérios do subsolo, entre inúmeros outros. Tudo isso aí que a Sam explicou para vocês na aula passada, não é verdade? E aí eu quero que agora, vocês abram aí na página 308, modo de vida no campo. Como é que esse pessoal vive na zona rural, do que é que eles vivem? O que é que eles fazem? É isso que a gente vai estudar hoje. Diz assim, leia as informações a seguir. E mais uma vez as imagenzinhas, Nós temos aqui materiais que são usados na agricultura, no campo, na zona rural, tratores, auxiliares de tratores, esse material menor, que também é usado nas lavouras como enxada, facões, E ele diz o seguinte, olha, para cultivar vegetais como legumes, verduras e cereais, os trabalhadores do campo aram a terra, plantam sementes, cuidam das plantas, enquanto elas crescem e depois fazem a colheita, tá? Essas atividades podem ser feitas com o uso de ferramentas e instrumentos simples, ou com máquinas e equipamentos modernos. Então, ferramentas e instrumentos simples, ou máquinas e equipamentos modernos. Eles tornam o trabalho mais rápido com uma quantidade menor de trabalhadores, tá certo? Então, aqui a gente tem a presença de elementos da modernidade que ajudam nesse plantio, nessa colheita, E aqui os instrumentos, de trabalho, as ferramentas de trabalho que também são utilizadas para auxiliar neste momento aí da plantação e da colheita. O arado, a enxada, o arado é isso aqui, tá, amores? Isso aqui é o arado. O arado, a enxada e o facão são exemplos de equipamentos simples, utilizados no campo. Sistemas de irrigação e máquinas como trator e colheitadeira tornam o trabalho mais eficiente. Tá aqui, Colheitadeira, máquina de irrigação que é essa daqui, tá? E os tratorzinhos. E por fim, ele diz que os agricultores familiares cultivam vários produtos diferentes em suas terras, tá? Parte do que eles produzem é levada para ser vendida nos mercados e nas feiras, ok? Então, do que é que esse pessoal, que pratica essa questão da agricultura, do que é que eles sobrevivem? Eles sobrevivem de tudo que eles conseguem retirar dessas plantações que eles cultivam,
né? E vendem para supermercados, grandes mercados, pequenos mercados, feiras. Então, eles começam a movimentar a economia familiar. Na sequência, é a economia da localidade que eles vivem através desse tipo de trabalho, certo? Na página seguinte, diz assim: para saber mais sobre os tipos de agricultura, leia o texto a seguir. Aí do lado nós temos, né, a presença de duas pessoas, no caso são familiares, né, pai e filho, numa plantação de melancia. Olha só. Muitos agricultores utilizam apenas instrumentos simples para desenvolverem seu trabalho. Nem todos eles têm condições ou acesso àqueles maquinários mais modernos, né? A tratores de grande potência. Não, mas os que têm instrumentos mais simples, que vivem da enxada, que utilizam o arado, eles conseguem sim, né, desenvolver a sua estrutura na agricultura e fazer comércio com eles, claro, que em pequena escala, né? Não como quem tem esse maquinário mais modernizado. Eles fazem, mas fazem em menor escala, mas também conseguem sobreviver disso, tá? Em geral, eles moram e trabalham em uma pequena propriedade, onde plantam a maior parte dos alimentos que consomem. Muitas vezes, pessoas de uma mesma família trabalham juntas nessas propriedades, praticando assim a chamada o quê? Que eu já ensinei para vocês? Agricultura familiar. Esse assunto já é bem conhecido da gente, né, pessoal? Então, o que é que a gente vai ver agora? Agora que você já leu sobre a agricultura familiar, vamos aprender sobre a agricultura que acontece nas grandes propriedades rurais. Olha essa imagem desse espaço de plantação. O tratorzinho, preste atenção na posição do tratorzinho, gente. Vocês estão vendo que ele está passando por cima da plantação. E quando ele passa por cima da plantação, ele abre espaços na lateral e deixa só o riscozinho da plantação que ele passou por cima. E isso organiza, separa o que foi plantado e ainda trabalha a terra, que vai ser usada posteriormente para novas plantações. Quando ele está passando, você pode pensar, tia, mas ele está destruindo. Não, não está, gente. Isso é uma forma que eles encontram justamente de aproveitar o máximo da terra e da planta. Não é legal isso? Existem propriedades agrícolas nas quais se pratica a agricultura comercial. Nelas, toda a colheita é destinada à venda, tanto para estabelecimentos comerciais como para indústrias. Grande parte das vezes para aquelas localizadas em outros países, que é o que a gente chama de exportação. Sair de dentro do nosso país para ser vendido fora, em outro país. Exportar, certo? Essas propriedades podem ser administradas por uma família só, por um grupo de pessoas ou por uma empresa. Em grandes propriedades comerciais é comum a utilização de máquinas agrícolas modernas. Olha o exemplo, que dispensam o emprego de grande quantidade de trabalhadores. Aí, quando elas dispensam grande quantidade dos trabalhadores e fazem uso desse maquinário mais moderno aí, né? Elas conseguem, vamos dizer assim, economicamente se saírem melhor, porque sobra mais dinheiro. E se sobra mais dinheiro, eles usam para investir mais, e quanto mais eles investem, melhor a qualidade dos produtos. Infelizmente, há a parte negativa da história, que é menos empregos a serem oferecidos, né? Mas a ideia, né, dessa utilização de maquinários mais modernos por grandes empresas é melhorar, né, o produto que vai chegar às nossas mesas, certo? Então, em geral, os trabalhadores dessas propriedades são colaboradores contratados, tá? É bem interessante, né, gente? Essa forma como, né, a gente não imagina. A gente come brócolis lá na nossa refeição, a bananinha no nosso lanche, a maçã no nosso café da manhã e não sabe o tamanho do processo que aquele alimento passou para poder chegar na nossa mesa, não é mesmo? Pois é. Pensando sobre os tipos de agricultura, observem as imagens e respondam às perguntas. E aí, essas perguntinhas vocês vão responder aonde, terceiro ano? Isso mesmo, no caderninho de vocês. Lembrando sempre que tem que colocar o quê? O cabeçalho, isso mesmo. Copia a perguntinha no caderno
e depois responde, tá? Mais uma vez, duas imagenzinhas. Essa primeira é de uma plantação de soja, né? No Rio Grande do Sul. E essa segunda é um trabalhador operando a colheitadeira em plantação de feijão, certo? E as perguntas são: qual tipo de agricultura utiliza mais ferramentas como trator, irrigadores e colheitadeira? Qual é a que utiliza mais? Já falamos aí nas páginas anteriores. Na dúvida, tu volta lá. Em sua opinião, veja, sua opinião, utilizar maior número de máquinas nas grandes propriedades comerciais é algo positivo? Se eu uso mais máquinas, eu tenho menos pessoas trabalhando. Isso é positivo ou é negativo? Mas em compensação, se eu tenho menos pessoas trabalhando, sobra mais financeiramente e essa empresa pode investir para que o produto que chegue na minha mesa seja de maior qualidade. Pensa aí, né, para dar a tua resposta, tá? Não, ó, aqui ele tá dizendo, explique sua resposta, ok? Você vai botar o sim ou não e vai explicar o porquê, tá? E na próxima página a gente tem uma curiosidade. Olha que paisagem linda, né? De uma plantação de soja, olha só. Nossa, o clima aí deve ser uma delícia, né não? A soja é um dos principais produtos cultivados atualmente na agricultura praticada em grandes propriedades no Brasil. Qual é o elemento que hoje no Brasil é mais cultivado? A soja. Muito bem. A maior parte da colheita é vendida para outros países. Qual é o nome que se dá para essa função de vender para outros países? Colheita vendida para outros países. Como é o nome? Exportação. Muito bem, meu terceiro ano. E é isso aí. Vocês vão ter agora as atividades. Vamos fazer a primeira? Como sempre, simbora. Separa os instrumentos de trabalho no campo em instrumentos simples e instrumentos modernos. Então, simples, moderno. O arado é simples ou moderno? Eu mostrei lá, né, na imagem qual era o arado. E o arado, ele é simples. A colheitadeira, que é aquele que parece um tratorzinho, que serve para colher, né, os frutos, o que quer que seja. É simples ou moderno? É moderno. O irrigador, simples ou moderno? Moderno, né? Aquele irrigador grande que eu mostrei para você que estava entre os tratores e tal, né? O trator é moderno também. A enxada é simples e o facão? Simples, muito fácil essa tarefa, né? Meu Jesus! Vocês sabem isso aí, ó? Assim, certinho. As demais atividades vão estar disponibilizadas para vocês, né? Lá na agenda W3, tá certo? Que vocês vão estar fazendo aí, tá? Depois de assistirem essa aulinha, tá bom? Próxima aula nós vamos ver o uso da água no campo, tá, amores? Um beijo enorme para vocês e até a próxima aula. Tchau!